Saiu do forno mais um episódio da nossa série de transição energética e a COP30. Hoje o episódio é sobre a indústria do petróleo. E se a indústria do petróleo e a transição energética é algo que dá um nó na sua cabeça, fique tranquilo, porque o João vai explicar como desatar esse nó, não é, João? A indústria onshore, de petróleo e gás natural tem muito a contribuir com toda a agenda ambiental e social nacional. Nós somos players que estamos operando esses campos há muitos anos e recentemente essa indústria passou por uma transformação com a entrada de produtores independentes que estão revitalizando, postergando a vida e gerando um impacto social imenso. Isso é fundamental para garantir a segurança energética, ao mesmo tempo que pode continuar gerando um impacto social imenso para a sociedade brasileira. Bem-vindos a mais um episódio da série de transição energética do portal Inteligência Jurídica do Machado Meyer. Nessa série, a gente vai focar nos temas relevantes da COP30, que é a 30ª Conferência Mundial do Clima das Nações Unidas, que acontece em novembro desse ano em Belém do Pará. Eu sou o Fernando Xavier, sou sócio da área de Energia e Infraestrutura do Machado Meyer. Hoje eu tenho comigo aqui o prazer de ter o meu sócio Daniel Schiffman, também da área de Infraestrutura e Energia. Bem, obrigado pela tua presença, Daniel. Obrigado você, Fernando. E hoje o nosso tema é a indústria do petróleo, e aí talvez você pode se perguntar, mas o que a indústria do petróleo tem a ver com a COP30? E ela tem tudo a ver, porque quando a gente discute transição energética, a gente não está falando do fim do petróleo, seja pela própria necessidade do petróleo nas cadeias energéticas mundiais, e aí inclusive o Brasil, seja porque petróleo não é só energia. Então, transição energética e indústria do petróleo tem sim a ver, a gente vai mostrar no papo de hoje, seja pela questão também da segurança energética, seja pela questão social. Vão ter vários temas aqui interessantes. E aí eu quero agradecer o nosso convidado, João Vitor Moreira, vice-presidente comercial de M&A da PetroRecôncavo. Estamos gravando aqui. Muito obrigado por participar aqui. Vai ser uma honra tê-lo. E já queria passar a bola para você poder se apresentar e contar um pouco para o nosso espectador aí como que a PetroRecôncavo, como uma empresa de petróleo, pode ser relevante para a transição energética. Olá, obrigado, Daniel. Olá, Fernando. Primeiro, eu queria dizer que é uma coragem muito positiva. Eu fico muito feliz de vocês poderem trazer esse tema. A PetroRecôncavo está completando esse ano 25 anos, com muita história para contar de uma realidade inovadora de gestão de campos maduros. A gestão de campos maduros não é um modelo que é novo, mas para o Brasil é algo que vem muito recente após a saída da Petrobras, e existe uma história de reinvenção desses campos com muita geração de valor para a sociedade. Então, quando a gente vai falar dos temas de sustentabilidade, essa indústria ela tem muito para contar, porque ela tem gerado impacto local, diário, nos aspectos sociais, na economia e numa habilidade de levar esses campos para mais 25, 27 anos, 50 anos a depender do ativo, explorando petróleo e gás natural, que são sim recursos muito importantes na realidade energética do mundo ao longo dos próximos anos. Então acho que é uma oportunidade muito boa de poder trazer como essa realidade vem se colocando nos campos terrestres brasileiros. Bacana. João, você falou aí dos campos, né, e da PetroRecôncavo. Eu queria a gente começar realmente trazendo para quem está nos escutando, nos assistindo, que campos são esses, quem é a PetroRecôncavo, o que aconteceram nesses 25 anos. Começando dizendo que você é engenheiro de petróleo, de formação. Hoje você já é um homem de negócios, executivo, mas está há 15 anos, quase 15 anos na PetroRecôncavo. Então, dos 25 anos, você pegou assim, a parte mais relevante, especialmente a transformação, a revolução monumental que aconteceu nos últimos anos. Que foi a entrada dos polos que a companhia adquiriu da Petrobras, depois o fato da empresa ter se tornado uma companhia listada. Eu queria que você comentasse sobre como é que foi você como testemunha de todas essas revoluções, essas transformações na companhia, como é que foi, como foram as eras da PetroRecôncavo até a gente chegar aqui, e como é que você correlaciona essas várias eras com as transformações na tua carreira, sabendo que você engenheiro de formação e hoje está aqui no cargo mais alto de novos negócios da companhia. Conta pra gente como é que uma coisa se correlaciona com a outra. Primeiro, eu tenho muito orgulho de fazer parte da indústria onshore nacional, que é uma indústria que está passando por uma reinvenção. E quando a gente traz a PetroRecôncavo nesse cenário, voltando lá a 2000, né, a gente está fazendo 25 anos de operação, isso nasceu de uma
de uma visão muito interessante da própria Petrobras, né? Alguns executivos da Petrobras, eles entenderam à época que esses campos precisavam ser operados por players adequados. A Petrobras já vinha expandindo sua atuação em águas profundas e depois ultraprofundas, e algumas dessas pessoas entenderam que players de campos maduros poderiam gerar mais valor em campos terrestres, que já estavam em fase de abandono para a Petrobras, quando lá da rodada zero, né, quando da criação da ANP e a distribuição das concessões. E aí a PetroRecôncavo foi criada, assim como outros players, mas eu acho que é o caso mais emblemático, o caso que lá em 2016 foi utilizado pela própria Petrobras de novo para justificar o seu programa de desinvestimento, que deu origem à venda dos campos terrestres em águas rasas. Essa história é muito interessante. Iniciado lá em fevereiro de 2000, a PetroRecôncavo assumiu 12 campos aqui no Recôncavo Baiano, cerca de 80 quilômetros de Salvador, onde ela teve a propriedade de assumir concessões que estavam em cenário de abandono. Aqueles foram os campos escolhidos à época como os campos que ou a gente passa ele para um operador diferente ou a gente vai iniciar o abandono dos campos, das facilidades dos postos e vai devolver para então criada a Agência Nacional de Petróleo. E a realidade foi que em 2 anos a produção tinha dobrado. E quando você olha o cenário longo, em 25 anos, houve uma certificação de reserva inicial em 2000. A companhia produziu ao longo desses 25 anos 5 vezes mais do que ela mesma certificou. E hoje a produção desses mesmos 12 campos é maior do que era em fevereiro de 2000. Então isso foi emblemático para mostrar qual é a capacidade. Eu entrei nessa aventura em 2011, como o primeiro trainee da companhia, engenheiro de petróleo, que não conhecia a realidade da indústria onshore e estava vendo a época a pujança e o nascimento do pré-sal. Mas aqui eu pude entender uma indústria que aprende tudo da indústria do petróleo, desde da prospecção geológica até a fase de abandono, a otimizar cada uma das etapas para garantir que esses campos possam ser mais produtivos e mais eficientes. O desafio desses campos é ser muito competitivo. A companhia passou por um período de amadurecimento e trazer a tecnologia e o conhecimento dos operadores de campos maduros mais ou menos entre 2000 e 2015. Os 5 primeiros anos da minha atuação foi aprendendo muito sobre o processo de recuperação secundária, que é a injeção de água, como otimizar esses campos, como postergar a vida útil desses campos. E em 2016, como você mencionou, veio o programa de desinvestimento da Petrobras, um programa longo, nasceu em 2016. As primeiras transações foram concluídas ali um pouquinho antes do Covid, no final de 2019, e essa história ela se repetiu, e aí, felizmente, além da PetroRecôncavo, né, a PetroRecôncavo adquiriu 3 polos no desinvestimento da Petrobras. Outros players também vieram, e aí se criou um mercado muito plural. Essa história foi repetida. A gente teve a habilidade de dobrar a produção dos polos que a gente adquiriu no intervalo de 24 meses e também ter o que a gente chama de reposição de reservas, né? Ao invés de conviver com o declínio esperado de uma produção de campo maduro, o que a gente fez foi projetar que esses campos vão continuar incrementando as suas produções. Então foi uma história muito interessante, com muito respaldo social, com muita geração de valor para o mercado, para os nossos acionistas. A gente fez um IPO nesse meio do caminho que demonstrou uma crença também do mercado de capitais na operação de campos maduros e campos de petróleo e gás. Então acho que essa é uma história que completa 25 anos com muita propriedade e com muita capacidade de falar sobre o potencial de geração de valor desses campos. Você tocou em diversos assuntos que para mim são assim, super interessantes. Eu não sei o quanto que quem está nos assistindo conhece cada um desses conceitos, mas eu queria explicar alguns, você me ajuda a explicar também. Porque existe uma ansiedade sobre a empresa assumir um campo ou fazer uma descoberta e ter um pico de produção fenomenal no começo, né? Ou dobrar a produção, triplicar, quadruplicar. Mas o elemento de maior geração de valor, na verdade, é você ser capaz de manter produção sustentável num patamar sem declínio acentuado no longo prazo. Esse é o que coroa, na verdade, é o que confirma a capacidade de uma empresa bem-sucedida, de uma operadora bem-sucedida, e é exatamente o track record de vocês, né? Então, dobrar a produção no começo faz parte de uma necessidade, de um imperativo de campos que estavam ali muito maltratados, mas a capacidade de vocês
comprovada, vez atrás da outra, de conseguir mostrar, de conseguir atingir essa estabilidade de produção, realmente é o diferencial. E como é que funciona isso? Você falou que para os campos do Polo Remanso, vocês tinham uma certificação de reserva num nível, e depois vocês já produziram mais de 5 vezes, imagino que vão produzir ainda mais. Explicando aqui para quem está nos assistindo, né? A reserva não se confunde com o quanto que tem, de fato, de que a gente chama de volume of oil in place, ou de gás in place, que é a quantidade total de hidrocarbonetos que a gente tem, que de fato existe nas formações geológicas do subsolo. A verdade é que pelas formações estarem a muitos quilômetros de profundidade, a gente nunca sabe exatamente o que tem lá. A gente tenta descobrir, a ciência está aí para nos ajudar, mas ainda assim sempre vai existir um grau de incerteza. Esses recursos prospectivos mapeados, na medida em que a empresa é bem sucedida em mostrar que os recursos existem e que ela é capaz de produzir a níveis comerciais, é que ela, por essa capacidade, ela consegue convencer certificadoras independentes de que aquilo ali é uma reserva e, portanto, é capaz de ser produzido. E na medida em que ela vai produzindo, aí ela não precisa nem mais convencer certificadoras, a tese já está demonstrada, né? Então, esse é um dos desafios, e é um dos desafios que não tinha a menor dúvida de que, se existia uma empresa, na época que surgiu o plano de desinvestimento da Petrobras, se já existia uma empresa que era capaz de fazer isso, a gente sabia que era a PetroRecôncavo. Mas existem vários outros desafios, né? Que como eu disse, a entrada monumental de dezenas de novos campos e milhares de poços em todos os tipos de condição, poços parados, poços com problemas de integridade, poços exigindo intervenção, suboperacionais, esses poços já exigindo descomissionamento, abandono no curtíssimo prazo. Todos esses desafios de escoamento, infraestrutura de escoamento de gás, eu imagino que eles entrando dentro da companhia, que já era uma companhia com 20, quase 20 anos de história, ao mesmo tempo, num período de 2, 3 anos, deve ter sido um Deus nos acuda. E você estava aqui para contar para a gente como é que foi o desafio de receber tudo, colocar a ordem na casa, montar times em bacias diferentes, especialmente Recôncavo, Rio Grande do Norte, Potiguar, mas também Sergipe. Ao mesmo tempo em que você lida com o regulador, lida com as autoridades ambientais, autoridades municipais também, porque a gente está falando aqui de indústria onshore, há uma ligação muito direta com as comunidades. E, como se não bastasse, agora também com os investidores. Como é que vocês conciliaram e como é que você sobreviveu a esse período tumultuado? Acho que é uma boa definição. Foi um período tumultuado, mas um período onde... que acabou, né, o período tumultuado. A gente ainda está agora... Acho que o ciclo dessa indústria, ela traz justamente a gente chama isso dos low-hanging fruits, né, as oportunidades iniciais, mas a gente faz todo esse trabalho porque se acredita numa longevidade muito grande dessas concessões. Começando de trás para frente, a PetroRecôncavo hoje tem 57 concessões próprias. A grande maioria dessas concessões que estão na fase de produção já foram postergadas até 2052. Então, boa parte de todo o desafio foi a gente se preparar para poder provar que essas concessões, a grande maioria delas também, quando adquiridas, com expiração da concessão agora, né, em agosto de 2025, quando acaba o primeiro prazo ali das concessões da rodada zero, e essa extensão ela já aconteceu, e ela só acontece na medida em que os operadores possam provar para a Agência Nacional de Petróleo que tem programas de investimento e que vão garantir que a curva de produção ou ela seja mantida ou que você consiga reverter o declínio, manter um declínio de produção muito baixo. Qual é o grande objetivo nesses desafios? É a gente acreditar que essas bacias têm um potencial de recuperação muito maior. O Brasil tem uma recuperação média muito baixa dos seus reservatórios. Você definiu muito bem, tem muito petróleo, tem muito gás natural sob essas bacias. A bacia do Recôncavo, a bacia Potiguar. A bacia do Recôncavo produz desde a década de 50. E você tem poços que estão produzindo aqui desde a década de 60, hoje com uma produção muito pequenininha, mas que demonstram um grande volume, né, de hidrocarboneto lá no reservatório. O desafio é a gente trazer tecnologia, a gente trazer eficiência, porque não dá para eu trazer para cá, para o onshore,
no Recôncavo a mesma tecnologia que hoje explora os campos do pré-sal. Não existe uma relação econômica que vai me permitir transformar isso em reserva, e se eu não for competitivo, esses recursos nunca vão ser convertidos em algo econômico para que a gente possa vir e fazer exploração. O desafio passou muito por a gente conseguir estruturar uma companhia muito à prova dessas intempéries. A gente passou por um Covid no meio do caminho. Depois a gente passou por cenários geopolíticos que fizeram o supply chain, a rede de equipamentos, de disponibilidade de mão de obra colapsar em alguns momentos. A PetroRecôncavo fez uma escolha que eu acho que isso conversa muito também com a qualidade do nosso trabalho e até a satisfação das pessoas que trabalham para a companhia de verticalizar aquilo que a gente tem de mais estratégico, que são as atividades de sonda. O que é a atividade de sonda? É a intervenção que você faz no poço propriamente dito, né? Que é o ativo mais importante, o poço de petróleo, o poço de gás natural. Hoje nós temos todos os nossos equipamentos necessários para perfurar um poço, para fazer o que se chama de completação desse poço, para fazer intervenções para garantir a extensão da vida da companhia. Esse desafio ele começou, a PetroRecôncavo tinha em 2019 cerca de 400 colaboradores. Hoje são 2.000 colaboradores e 1.000 dessas pessoas são diretamente relacionados ao que a gente chama dessa área de sondas e serviços. Isso nos deu um diferencial competitivo muito grande e, ao mesmo tempo, uma conjunção de pessoas muito competentes que conseguiram assumir esses ativos de forma segura, com indicadores de segurança comparáveis aos benchmarks mundiais. Conseguiu fazer todo esse processo de trazer os recursos mais estratégicos e fazer uma oferta inicial de ações ainda no meio do caminho, o que fez com que a companhia tivesse a saúde financeira necessária para investir nesses ativos. Isso demonstra o potencial, a gente sempre conseguiu fazer isso, a PetroRecôncavo hoje, assim como outros players, já são empresas saudáveis que estão retornando valor aos seus acionistas, ao mesmo tempo que reinvestem 40%, 50% do EBITDA gerado na produção dos próprios campos. Então esses campos eles não passaram por esse ciclo de investimento para que a gente agora possa assistir o declínio. Esses mesmos campos que eu mencionei dos 25 anos que a gente produz, eles continuam sendo objeto de perfuração de novos poços e workover, porque a gente ainda acredita em continuar maximizando o fator de recuperação. A PetroRecôncavo, com todo esse exemplo, ela vai chegar em torno de 27% de fator de recuperação quando ela projeta o seu relatório de reserva atual. Ou seja, 27% do recurso em subsuperfície vai ser recuperado. Os benchmarks e os números do Mar do Norte, em alguns campos americanos, são acima de 35%. Ou seja, cada percentual a mais que a gente consegue por tecnologia e por esse procedimento é um volume de reserva imenso que a gente consegue recuperar adicionalmente. Então, acho que essa é a parte dos desafios e a história que a gente tem buscado na companhia. O fator de recuperação, só para esclarecer aqui, se não ficou claro ainda para quem nos assiste, o fator de recuperação, dentro do conceito que eu mencionei, de que existem volumes no subsolo e que é impossível se conhecer ou se acessar todos esses volumes por questões naturais da rocha reservatório, permeabilidade, porosidade, existe um percentual esperado de quanto que ao final da vida útil, quando se desligar as luzes, existe um percentual de quanto os operadores foram capazes de fato extrair daquilo que tinha no subsolo. O fator de recuperação médio no Brasil costuma ser tipicamente baixo. Existe um fator de recuperação médio para óleo, existe um fator de recuperação médio para gás, mas o de óleo, no geral, não costuma superar 20%, ficaria em torno de 20%. E a gente tem visto, finalmente, que com o trabalho das independentes e especialistas em campos maduros como a PetroRecôncavo, esse indicador tem ultrapassado índices médios que até então não eram ultrapassados. E eu, honestamente, acredito que vocês vão chegar a 30%, 35% com muita competência. Mas qual a relevância do fator de recuperação e do aumento do fator de recuperação de toda a temática dos campos de revitalização, prolongamento da vida útil de campos maduros? É porque aumentar 5%, 1% que seja, do fator de recuperação originalmente estimado para um campo, equivale, a grosso modo, a uma nova descoberta. Exato. Só que com o benefício de você não ter que fazer
uma nova descoberta, uma nova exploração, acessar uma nova zona, ter que fazer supressão de vegetação, ter que fazer novas perfurações, novas instalações de superfície. Você usa grande parte do footprint, da pegada que já tem, se não toda, e produz mais óleo. Então, existe um elemento aí de sustentabilidade inerente a aumentar o fator de recuperação, mas a gente ainda encara desafios no Brasil com relação a isso, que vão desde tabus sobre discussão de ter uma redução gradativa de royalties na medida em que o campo avança e vai chegando próximo do que a gente chama de margem de economicidade, até uma série de outros incentivos que ajudam companhias como a PetroRecôncavo a chegar ao máximo de eficiência e, portanto, ao ponto ótimo de geração de valor e fator de recuperação. Comenta para a gente a tua visão sobre a relevância do aumento do fator de recuperação dentro desse ângulo de sustentabilidade e menor impacto ambiental, que eu sei que é bastante importante para a companhia, e, ao mesmo tempo, quais são hoje... O que está faltando para a vida das companhias ficar mais fácil nessa missão de elevar o fator de recuperação brasileiro, que historicamente era conhecido por ser subideal, para dizer o mínimo. Acho que sem sombra de dúvida, esse é o maior desafio que todo operador de óleo e gás, independente até do campo maduro, a Petrobras, nos seus novos recursos, nas suas novas descobertas lá do pré-sal, ela já está sempre projetando qual vai ser o volume de petróleo que ela vai conseguir recuperar, e é trabalho dos engenheiros adotar o caminho que os times acreditam ser o mais correto. Tem um nível de incerteza muito grande quando se fala em geologia e subsuperfície, mas hoje já existe uma engenharia que te permite entender muito bem qual é o melhor caminho a adotar para esses campos. O desafio é que esses operadores consigam ter agilidade para trabalhar. Eu vou dar um exemplo muito claro. Boa parte da otimização de um fator de recuperação é a gente, às vezes, reentrar em um poço que está parado há 20 anos e garantir que aquele poço ainda tenha condições de segurança para operar, mas você fazer por meio de uma identificação se tem alguma área que é produtora que não foi explotada, né? Que é o que a gente chama, ainda não foi explorada pelo operador anterior ou por nós mesmos. Um exemplo muito grande disso na operação terrestre, e particularmente aqui no Nordeste, é o gás natural. Existe uma frase que é muito conhecida da indústria, que antigamente, quando a Petrobras perfurava um poço, tinha duas notícias, né? Olha, a boa notícia é que tem hidrocarboneto, a má notícia é que é gás natural. E aí se fechava aquele poço porque se existia uma busca pelo petróleo. E o gás natural era uma coisa complicada mesmo de gerenciar, seja pela demanda, para que ele era usado, e porque você precisa ter toda uma infraestrutura, é difícil armazenar o gás natural, era pelo menos, hoje você já tem tecnologias para isso. O que isso quer dizer? Ficou muita coisa para trás nessas bacias. Ficou muita coisa ou inexplorada ou com uma exploração subótima. O nosso desafio é garantir que isso aconteça. A agilidade para a gente poder fazer esse tipo de projeto é o fundamental. Hoje, por exemplo, se eu tiver que fazer uma licença ambiental para cada reentrada em um poço desse, com certeza vai demorar e às vezes você perde o timing ideal para poder mobilizar os seus recursos. E todas as condições regulatórias que precisam ser adaptadas à realidade de um produtor independente. Se eu precisar aguardar um ponto de medição 6 meses para fazer isso, pode ser que aquilo não seja atrativo. A agilidade que a gente observa hoje, por exemplo, em bacias como Vaca Muerta na Argentina e nos Estados Unidos para a exploração dos recursos terrestres, passa muito por os operadores terem a capacidade de serem ágeis no desenvolvimento das suas reservas. A engenharia existe, a tecnologia existe e o próprio recurso, o investimento, ele vem da geração de valor das nossas atividades. É como eu disse, a PetroRecôncavo reinveste, por exemplo, cerca de 50% do seu EBITDA gerado todo ano. São cerca de 150 milhões de dólares ano em investimento em campos maduros que produzem poços em média 20 a 25 barris por dia. Então já existe uma intenção muito grande de investir, a capacidade de a gente levar isso para frente. Quando a gente olha para a bacia como um todo,
existe, e eu acho que já existe uma intenção e um propósito muito positivo, por exemplo, no que foi a oferta permanente e a oferta de blocos em regime constante, né, no ambiente terrestre, águas rasas, uma intenção de que você possa ter uma exploração maior nessas regiões. Porque uma outra curiosidade é que a gente tem bacias que operam desde a década de 60 e que você tem recursos que estão ali do lado que ainda não foram descobertos. A gente mesmo, hoje, o nosso melhor campo produtor, que é o campo de Thier, ele é vizinho ao campo de Miranga, que produz desde a década de 60 e já foi um dos principais campos, um dos campos mais assistidos pela Petrobras. Mas foi a tecnologia que permitiu que em algum momento esse campo fosse descoberto na década de 2000, 40 anos depois. Esse tipo de reaprendizado e de reciclo, né? De girar esse racional dessa indústria que vai permitir com que essas bacias, de uma forma macro, cheguem a fatores de recuperação maiores. Uma compreensão, uma falta de compreensão, talvez ainda exista com relação à realidade e às necessidades de campos maduros. Especialmente campos maduros de pequeno porte ou campos maduros economicamente marginais. Porque o que muita gente não sabe é que hoje a mesma regulação, 99% da mesma regulação que aplica a um poço de pré-sal, a 2.000 metros de profundidade, 5 km de rocha, 30 mil barris até mais por poço, se aplica a um campo maduro operado pela PetroRecôncavo, que tem 300 poços, cada um deles produzindo 15 a 20 barris por dia. Exato. E a mesma regulação que olha para a PetroRecôncavo e fala é uma empresa de grande porte, coloca ela no mesmo cesto que a Petrobras, sem compreender que a indústria do petróleo na qual a PetroRecôncavo atua e a especialidade da PetroRecôncavo não é a mesma indústria do petróleo que os grandes operadores marítimos atuam e a especialidade dos operadores marítimos. Então, enquanto a regulação não for adaptada para reconhecer a realidade absolutamente distinta de um campo maduro, em que a produção, existe uma produtividade por poço numa ordem de grandeza incomparável, é incomparável com os campos de alta produtividade, não quero dizer só pré-sal, marítimos. Aí realmente a agilidade que a gente está falando não vai ser compreendida. Seja na parte do licenciamento ambiental, de relicenciar um poço que já existe, já está completado, seja na parte de medição fiscal e por aí vai. Todo o arcabouço regulatório que é imposto a uma companhia como a PetroRecôncavo, e que, se você não entende que é como se uma vai no atacado, a outra vai no varejo, né? Para aquela que vai no atacado, você precisa ter também uma regulação que reconheça, que autorize, que reconheça esse viés e, portanto, também entregue soluções no atacado. Tá? Eu concordo plenamente com você. Acho que esse da mesma forma que o REAT foi uma missão que nós abraçamos, você abraçou, eu sei que diversas outras pessoas da PetroRecôncavo abraçaram. A gente no escritório entrou de cabeça no REAT, que é o Programa de Revitalização de Áreas Terrestres, e que teve resultados assim fenomenais. Acho que agora tem esses desafios que essa nova indústria entregou e precisa, e que cabe a gente também, junto às autoridades, trabalhar assim como foi feito lá atrás. Eu queria pegar um gancho, porque acho que o João falou bastante de sustentabilidade, e que é o E do environmental. Eu queria passar um pouco para o S, que é vizinho, e que eu acho que para a COP30, sendo no Brasil um país emergente, numa região amazônica, mas que precisa de muito desenvolvimento, acho que é interessante você conseguir passar para quem está nos assistindo e ouvindo o impacto que a indústria onshore tem nas micro-regiões, nas comunidades em que ele se insere. Porque a gente falou bastante do offshore aqui, que está em bacias a 200 quilômetros da costa, Santos, Campos, Macaé, que não tem nada a ver com onde geologicamente, por uma questão aí de onde estão as reservas, elas estão no Brasil em lugares que precisam daquele desenvolvimento, que na verdade a indústria onshore é a grande âncora, não só da cidade, mas da região inteira, em suas várias camadas de geração de tributos, de emprego, mas também eu acho o papel que as operadoras têm, socioeconomicamente falando, nas regiões que se inserem, e com o histórico todo que vocês têm, acho que era legal você compartilhar um pouco conosco aí esse lado da PetroRecôncavo, da inserção social,
a transição energética? Eu acho que isso é muito importante e a gente consegue trazer. A gente tem estudado muito isso aqui sobre o impacto e tem trazido. A gente até brinca aqui que o ESG ele é SEG aqui, né? Porque de fato a maior bandeira que a gente consegue trazer de todos os ângulos que a gente olha é o impacto social gerado por essa atividade. Eu vou continuar aqui no nosso exemplo comparativo para trazer. A PetroRecôncavo hoje produz cerca de 27 mil barris de óleo equivalente dia, metade de 2025. Isso se compara a um poço do offshore de grandes produções e grandes proporções. Agora, vamos olhar o impacto para esses 27 mil barris. Mas quando a gente fala em impacto direto da companhia, hoje a gente tem 2 mil colaboradores diretos e são 10 mil calculados pela Federação das Indústrias, o impacto direto. Nós circulamos cerca de 6 bilhões de reais nas economias locais. E são economias locais. O dinheiro que a gente produz e que a gente paga aos municípios produtores ou da própria renda associada ao trabalho, ele não está nas capitais, não está aqui em Salvador, ele está no interior, em Mata de São João, em Pojuca, em Catu, em Mossoró, nas regiões onde a gente efetivamente opera, e isso gera um impacto social absurdo. A gente fez algumas pesquisas recentes associadas aos 25 anos da companhia, e uma delas aqui, em conjunto com a FIEB, com a Federação das Indústrias do Estado da Bahia, mostrou que o impacto associado, primeiro que cerca de alguns dos municípios em que a gente opera, 50% da receita deles ainda é do royalty do petróleo. E a gente sabe que isso é um recurso finito, mas o que a gente tem visto são administradores responsáveis que têm investido na melhoria dos seus processos, das suas regiões. Alguns dos dados são impressionantes. O índice de IDEB, Educação Básica, dos municípios onde a gente opera, chega a ser 40% maior do que a média dos outros municípios da região. A mortalidade infantil é, em média, 7 anos 7 pontos inferior ao que é a média das outras regiões. Então, toda a nossa capacidade, a capilaridade, a gente movimenta as regiões, as feiras dos municípios onde a gente está operando as nossas sondas. O impacto disso é impressionante, seja pelo movimento da economia, seja pela garantia de que esses municípios têm o recurso necessário para investir nos seus futuros e na sustentabilidade das regiões. Então, eu acho que a gente tem tido uma bandeira muito forte, a gente tem visto os nossos parceiros operadores em outras regiões fazer o mesmo, levantar o quanto que o onshore tem um poder socioeconômico de influenciar, fora os projetos sociais. A gente acabou de celebrar 10 anos de um projeto que a gente muito se orgulha aqui na Bahia, que foi o nosso primeiro projeto social institucional, onde a gente investe em educação básica e na mudança da realidade das comunidades onde a gente atua. Porque a verdade é que, em geral, as coincidências que não são tão positivas é que são regiões que têm muita riqueza, mas são regiões que, pelo passado histórico, têm IDH muito baixo. Então, cabe a esses produtores fazer isso e, sem sombra de dúvida, a sustentabilidade que essa indústria tem gerado, seja pela extensão da vida dos campos, mas também porque a gente consegue gerar um impacto imenso pelos nossos colaboradores, diretos e indiretos, e pelas sociedades onde a gente atua. João, você tocou num assunto que eu não queria deixar de explorar aqui contigo, que é justamente a exploração. Exploração aqui como sinônimo de pesquisa, né, de expansão do conhecimento geológico e realização de novas descobertas. Isso porque, como a gente está falando aqui de campos maduros, mas na verdade a gente também está falando de bacias maduras, ou como a gente acabou de comentar, de regiões, de comunidades com vocação petrolífera. Desde de Mossoró até aqui a região do Recôncavo, mas passando também por diversas outras bacias, inclusive Sergipe e Alagoas. A gente sabe que quem viveu a época do declínio acentuado desses campos, quando ainda eram operados pela Petrobras, a gente viu como que algumas cidades como Mossoró ficaram verdadeiras cidades fantasmas. O que eu queria tratar aqui contigo você mencionou Thier, né? E Thier realmente, quem conhece, quem sabe, quem pega o mapa do Brasil pode passar batido, não entender, porque quando compara com Tupi, com Mero, são os grandes campos da Petrobras no pré-sal, realmente ele fica na sombra ali dessa comparativo. Mas quando você olha de fato o que importa, que é a produtividade por poço, o volume de reservas que ele comprovou, a gente vê o potencial da exploração em bacias maduras.
Basta abrir um mapa de exploração e produção do Brasil, colocar ali onde é que estão os campos e ver que existe ainda muito espaço a ser preenchido. Quando a gente trabalhou, e o Daniel trabalhando, bem, a gente trabalhou em talvez quase 40, ou talvez um pouco mais dos projetos da Petrobras, virtualmente todos, projetos de desinvestimento, e a gente já tinha mapeado ali na nossa cabeça que havia um passo a passo seguinte, que era natural, que era recuperar, aprimorar e expandir. Recuperar porque, como a gente falou, muitos campos estavam maltratados, muitos equipamentos já parados, postos parados ou suboperacionais. Aprimorar, que é o dever, a tarefa, o desafio das companhias como a PetroRecôncavo de trazer tecnologia nova, trazer esses campos para o futuro, para poder gerar mais valor e liberar mais reservas. E expandir, reconhecendo que vai chegar um momento em que vocês, para um campo ou para um polo, vocês já vão ter feito tudo que era possível fazer, razoavelmente possível fazer naquele momento, e agora precisamos olhar em volta, onde você consegue, com o conhecimento precioso que vocês já vão ter da subsuperfície, como é que vocês conseguem enxergar oportunidades exploratórias novas. Ou seja, você começa sempre dentro dos próprios campos, buscando upsides, prospectos, mas em algum momento você tem que sair da fronteira do teu campo e para o que a gente chama de blocos exploratórios. Eu queria entender, a gente ainda sabe que estamos vendo aí o ápice, o pico dos investimentos em recuperação e aprimoramento, com os resultados também em termos de aumento de reservas e produção na mesma proporção, mas a gente ainda tem visto um movimento tímido de expansão exploratória das grandes operadoras independentes terrestres do Brasil. Você acha que é uma questão de tempo? Ou você acha que existe aí obstáculos ou falta de incentivo? Está faltando algum tipo de incentivo para essas empresas? Eu acho que é um pouco de cada. Primeiro, o ciclo seja do desinvestimento ou da entrada desses operadores, da criação desse universo de independentes. Há que se ressaltar que a gente ainda tem muito pouco produtor independente, se a gente for comparar, por exemplo, com o mercado americano ou canadense, onde você tem milhares de players, cada um operando no seu nicho. Nós temos um exemplo aqui em que a própria PetroRecôncavo já desinvestiu 7 dos seus campos, porque a gente já reconheceu que tem um player mais adequado do que nós para produzir campos que estão no grau de produção marginal, ou seja, uma produção muito pequena para um volume de água já muito grande, já tem gente mais adaptada a fazer aquilo. Isso é uma forma de garantir que esses campos continuem a operar também por mais tempo. Como é que a gente olha o exploratório? Primeiro, se a gente fizer uma abertura de como é que a PetroRecôncavo investe na sua produção, nós temos uma projeção de reserva para o futuro e a gente tem uma projeção de alocação de capital para que a gente possa garantir que essa reserva possa sair de lá e ser produzida, né? Possa se tornar algo... uma parte desse portfólio já vem com um nível de investimentos de um risco maior, assim por dizer, dentro dos mesmos campos, dentro das mesmas formações. Mas o que é isso? É um horizonte mais profundo, é acessar um reservatório que ainda não foi perfurado, mas dentro das mesmas concessões, dentro dos mesmos ambientes contratados que a gente já tem. Isso é mais ou menos 20% do nosso pacote de investimento. Esse ano, nós estamos perfurando o que a gente chama dos primeiros deep wells, ou seja, nós estamos buscando horizontes de gás natural abaixo das formações que já produzem há 50 anos. Esse é um ambiente que a gente tem que separar o exploratório, né, entre o greenfield, o alto risco desse tipo, mas ele tem uma natureza de você validar reservas, de você entender que através de uma interpretação geológica, sísmica, o seu grau de incerteza ainda é muito grande. Você aposta em investir capital, vai até esses horizontes, e se você consegue provar, guardadas as devidas proporções, é como se você estivesse fazendo uma descoberta. Você está fazendo uma nova descoberta e você está colocando aquilo para dentro do seu portfólio. Isso é muito natural de um produtor que chega no estágio de maturidade que a gente está. A gente já passou do pico inicial de produção desses campos, a gente falou um pouco sobre a sustentabilidade desses ativos. A gente restaura ao máximo possível. Nós já adquirimos mais de 2.000 poços no ambiente de desinvestimento da Petrobras. Cerca de 500 estavam operando.
A gente coloca mais uns 500 em operação, dentro do que é viável, do que é seguro, e chega naquele ponto ótimo do primeiro ciclo. Depois a gente investe na recuperação desses ativos, investe em recuperação secundária, que é a injeção de água, ou outros recursos que vão jogar o nosso fator de recuperação para o ponto ótimo. E depois a gente vai atrás de outros horizontes. Então, respondendo a sua pergunta, sem dúvida nós vamos fazer isso, nós já estamos fazendo isso. A gente já perfurou 3 poços em ambientes profundos aqui na Bahia esse ano, com uma sonda que a gente trouxe especificamente para ir atrás desses ambientes. A ideia é que a gente possa expandir isso, porque qual é o ciclo virtuoso? Eu faço a redução de risco dessas descobertas, eu ganho mais capacidade de investir em ativos existentes e eu vou tendo capacidade de ir expandindo o meu horizonte. Eu gosto muito do advento da oferta permanente e da ideia que a ANP teve, porque diferente de você estar sujeito, digamos, à estratégia do CNPE ou quais blocos vão estar, na medida em que a gente está estudando essas bacias o tempo inteiro, eu poder dizer, olha, aquele bloco é muito interessante para mim, eu vou fazer uma manifestação de interesse e vou comprá-lo, é o melhor que a gente pode ter para essa estratégia. Então eu acho que o ambiente está posto, a gente tem muita coisa a melhorar. Eu ainda, por exemplo, se eu compro um bloco desse para eu licenciar e fazer o primeiro poço, lá se vai um ano, é muito tempo. A gente precisa ser mais rápido para que esses processos de redução de risco eles venham a acontecer de forma natural. Mas para nós, eu vejo isso nos nossos colegas de indústria onshore, todo mundo tem essa ideia de investir naquilo que tem um baixo grau de incerteza, mas ao mesmo tempo ter um pocket de investimentos para que você possa agregar mais reserva, porque o nosso objetivo não é que as companhias venham a encolher. Nosso objetivo é que essas companhias tenham o que a gente chama de taxa de reposição de reserva. Eu quero tentar gerar mais reserva do que eu produzi no último ano. Isso vai fazer com que as companhias não encolham. Desde que a PetroRecôncavo assumiu esses ativos, a gente sempre teve essa taxa acima de 1. Ou seja, a gente gerou mais reserva do que a gente produziu no ano anterior. E é boa parte desse trabalho do que a gente chama de exploratório dentro de campos, dentro de bacias maduras. Que traz um horizonte bem interessante e oportuno para o país, né? Que precisa muito ir para as regiões, como a gente estava falando, em que vocês atuam. Agora, mais cedo você tinha falado do gás e eu não posso deixar de trazer esse tema aqui. Vou fazer um combo 2 em 1, se você me permitir, porque acho que o primeiro ponto, né, para a nossa série da transição energética e da COP30 é o papel que o gás tem na transição energética, né? Você pode chamar de combustível da transição, você pode considerar que ele é o hidrocarboneto e o combustível fóssil que menos emite, perto do petróleo emite muito menos, do carvão nem se fala. E é curioso falar em carvão, no Brasil é pouco relevante, mas no mundo, parte da Ásia, por exemplo, é a forma dominante de gerar energia. Então o gás ele tem esse atributo muito interessante, mesmo não sendo renovável. E o gás aqui para o Brasil ele já tem hoje um papel fundamental na nossa matriz, que é a matriz de energia elétrica, que é eminentemente limpa. Ela precisa do gás porque as fontes renováveis são intermitentes, a eólica e a solar, e o gás tem esse papel de segurança energética. Mas tem também a questão para o produtor de AIP no Brasil, que o mercado do gás ainda está num estágio de desenvolvimento em que você encontrar gás, voltando para a anedota ali antiga, hoje já não é mais uma má notícia, mas é um desafio na infraestrutura maior do que no petróleo, né? Acho que é interessante você contar a posição que a companhia adotou de verticalização, até se quiser contar até onde vocês vão. Então acho que era interessante você trazer aqui para quem está nos assistindo como a companhia enxerga o gás como elemento importante da transição energética e também especificamente como destravar e gerar esse valor no Brasil, dadas as características do nosso mercado no estágio que ele está hoje. Perfeito. Olhando em retrospectiva, quando nós fizemos as escolhas estratégicas que levariam a PetroRecôncavo para o longo prazo, a gente acreditou no gás natural. De uma forma até muito pioneira, de novo, né? Porque quando nós fizemos a primeira aquisição, o Brasil ainda estava com a antiga lei do gás e existia ali uma dificuldade muito grande para ter acesso a qualquer infraestrutura. Qual era a realidade? Eu vendia gás muito barato, na porta das nossas estações, na boca dos nossos poços, e o gás chegava ao consumidor a um preço absurdo. E eu acho que você mencionou bem, o gás natural ele tem se configurado, e a despeito de algumas tentativas de tirar ele desse elemento, é inevitável ter o gás natural altamente relacionado às fontes renováveis.
no Brasil particularmente, né? O Brasil usufruiu e tem que se orgulhar de ter uma matriz muito limpa, mas a continuidade do Brasil nesse cenário passa pelo Brasil aumentar as suas fontes renováveis, que são intermitentes. A solução mais ágil, rápida e menor emissora de CO2 é a geração termoelétrica a gás natural. Então, quando a gente olha as projeções de aumento de demanda de gás natural no Brasil, ela passa pelo industrial, passa em certa instância pelo fertilizante, mas passa muito pela demanda energética. E é muito difícil competir com a realidade do gás natural onshore, porque, de novo, ele já tem toda a entropia do desenvolvimento, são ativos que ainda têm muita reserva e mais, tem uma flexibilidade diferente de um ativo, às vezes, do offshore, que está a 150 milhas náuticas e não pode parar a produção, porque, em geral, ela é de gás associado, então aquele gás natural tem que fluir o tempo todo. Como é que você combina isso com uma térmica intermitente? Existe uma dificuldade que o onshore tem uma habilidade de lidar. Então, a gente sempre acreditou nessa realidade. O nosso histórico foi de assumir a primeira concessão, o primeiro polo que tem a concessão de Miranga, que é predominantemente produtora de gás natural, ainda antes da abertura do mercado, que se deu pela nova lei do gás, mas há que se dizer por um movimento muito virtuoso de uma série de entes. A gente falou aqui sobre o REAT, naquela época tinha um programa do novo mercado de gás. A Petrobras teve a iniciativa de ir e assinar um termo de cessação de conduta e abriu as infraestruturas para acesso, e nós pedimos à Petrobras à época que, junto com o Sudeste, que ela fizesse também a concessão da abertura dessas infraestruturas no Nordeste. A gente assinou e, na verdade, nós fomos os pioneiros. Depois eu ouvi da Petrobras que a gente foi o primeiro a contratar o acesso a uma unidade de processamento de gás natural. O que isso significou para a gente? Isso é muito curioso. No dia 1º de janeiro de 22, a gente inverteu de uma lógica de vender 100% do gás que a gente vendia para a Petrobras para vender 0%. A gente passou a vender tudo diretamente às distribuidoras de gás natural. Eu passei a remunerar o dono da infraestrutura de uma forma adequada. E, ao mesmo tempo, o impacto foi imediato no consumidor final. O estado do Rio Grande do Norte, que foi, na época, comprador de 100%, o 100% do gás do estado passou a ser provido pela PetroRecôncavo, teve por 2 anos o gás natural mais barato do Brasil, naquela época. Então, isso mostra a competitividade e como esse pioneirismo ele garantiu uma geração de receita muito boa, de valor para os nossos acionistas, mas, ao mesmo tempo, um gás natural mais competitivo. Eu acho que esse é um modelo que tem que ser replicado. Esse é um modelo que a gente precisa continuar ele. Como é que a PetroRecôncavo está olhando hoje sob essa ótica da verticalização? A gente garantir, como um produtor de commodity, que a gente tem a molécula mais competitiva, passa por eu ter custo de extração muito competitivo, e para isso a gente já consegue ser hoje benchmark no Brasil, por um histórico de experiência e fazer muito em casa, né, tudo que a gente mencionou aqui, mas ao mesmo tempo ter mais acesso a essas infraestruturas, mais controle das infraestruturas de escoamento e de processamento de gás natural. Então a gente já construiu uma primeira planta aqui na Bahia, a gente acabou de assinar agora em 2025, em meados, a aquisição de 50% das infraestruturas de gás que a gente utiliza no Rio Grande do Norte, junto com a Brava Energia, e a gente vai construir uma planta aqui na Bahia. O que isso representa? O Nordeste, pelos seus campos maduros, onshore, e pelo offshore também, está investindo no incremento da produção de gás natural, que curiosamente vai se combinar com uma vocação. Os estados onde a gente produz, que é principalmente a Bahia e o Rio Grande do Norte, são grandes geradores de energias renováveis, né? Principalmente pela energia eólica. E olha, coincidência positiva de a gente ter o gás natural sendo totalmente redesenvolvido. Hoje, 40% das reservas da PetroRecôncavo são de gás natural, na mesma proporção da receita. Então, hoje a gente olha o investimento, um poço de gás natural com o mesmo interesse de um poço de petróleo. Então, a gente felizmente conseguiu mudar, né, essa realidade de um poço de gás natural ser indesejado, para a gente estar absolutamente atrás de todo o horizonte de gás que a gente puder atrás dessas bacias. Isso é muito empolgante, assim, a nossa visão realmente para esses estados, especialmente Rio Grande do Norte, é que eles virem powerhouses, polos produtores energéticos. E não vai ter um fim do petróleo e gás e o começo de um. Vai ter, na verdade, uma convivência complementar entre um e outro. E acho que
qualquer um interessado no tema da transição energética tem que ficar de olho nessas evoluções. Infelizmente, a conversa está muito interessante para a gente aqui. Isso aqui é a nossa vida, mas a gente já estourou bastante o tempo. João, queria te agradecer bastante pela conversa, pela tua disponibilidade. Agradecer também quem ficou assistindo a gente até agora. Convidar para conhecer a nossa série de transição energética e acompanhar os próximos episódios. Estão todos muito interessantes. E agradecer o tempo de todo mundo. Obrigado, João. Muito obrigado, é um prazer falar com vocês. Sucesso. Obrigado, João. No programa. Até logo.